4. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos começar? Pessoal, presta atenção. Hoje eu quero falar contigo sobre se nós estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. Às vezes, a maioria dos cristãos tem essa dificuldade de dizer assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, não consigo saber quando que é Deus falando comigo, o que Deus está querendo falar comigo. A maioria tem essa grande dificuldade de como ouvir a voz de Deus, como saber que é Deus que está querendo falar comigo, como saber que é Deus que realmente está querendo falar ao meu coração. Eu quero te mostrar que nós temos que prestar mais atenção quando Deus toca, quando Deus fala, quando Deus nos faz sentir alguma coisa. Nós temos que buscar prestar mais atenção nisso. Quando Deus te tocar, te fizer sentir, falar, eu tenho que prestar mais atenção. Aqui em Apocalipse, nós vamos falar do João. O João, ele está aqui e Deus está mostrando para ele várias revelações do que havia acontecido, do que estava acontecendo e do que ainda iria acontecer. Aqui Deus está trazendo algumas revelações. O que você vai perceber? Que o João conseguiu ouvir a Deus, porque ele parou para prestar atenção. E essa tem sido a nossa dificuldade no ouvir a Deus. Nós não paramos para dar atenção. Às vezes aquele toque, aquela palavra, aquele versículo, algo que Deus chama a nossa atenção. A gente não para buscar mais, para pedir para Ele nos explicar. E daí acabamos não ouvindo Ele. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Vamos todo mundo junto aqui na Bíblia. O que diz a palavra de Deus? Todos juntos com o pastor. Diz assim, depois destas coisas, olha o que o João vai dizer. Eu olhei e eis que estava uma porta aberta, aonde? No céu. Então Deus fez o João perceber alguma coisa. Ele olhou, ele enxergou uma porta aberta. Deus fez ele perceber. E olha o que diz. E a primeira voz, como que de trombeta, ou que ouvira falar comigo, disse. Olha o que Deus falou para ele. Faz o quê? Sobe aqui, ou seja, passe por essa porta e mostrar-te-ei coisas que depois dessas elas devem acontecer. Agora, por que o João conseguiu ouvir Deus falar com ele? Por que o João conseguiu escutar, perceber? Porque o João deu atenção. Essa tem sido a nossa dificuldade. Quantas vezes Deus nos toca? A gente não dá bola para aquilo, segue o dia, segue o trabalho, segue a rotina. Quantas vezes Deus nos dá um versículo? Estamos lendo a Bíblia, lendo um livro, aquele versículo fala de uma forma assim meio profunda, aquilo toca a gente de uma forma diferente, só que a gente segue também, segue a vida, segue o dia, vai para o trabalho, segue a rotina, e nós não paramos para prestar atenção, para dizer, Deus, por que o Senhor me tocou? Deus, o que o Senhor quer falar comigo com esse versículo que o Senhor me fez? Sei lá, chamou a minha atenção, o que o Senhor quer me revelar? Às vezes nós não paramos para prestar atenção, às vezes uma pessoa fala alguma coisa, mas tem uma palavra que aquela pessoa falou que chama atenção. Só que a gente não para. Às vezes Deus fez você sentir alguma coisa diferente, olhando para o filho. Às vezes naquele ambiente que você está de trabalho, você chegou ali, puxa, eu senti algo engraçado. Tem aquele dia que a gente acorda diferente, parece que tem uma vontade de orar, não sei se é uma angústia, que é. Estou engraçado hoje, não sei que sensação. Por que a gente não para e não diz para Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Por que o Senhor me deu esse versículo? Por que o Senhor me fez sentir isso, perceber tal coisa? Por que de todas as palavras que essa pessoa falou, teve uma que chamou a minha atenção? Deus, o que o Senhor quer falar? Nós não paramos para investigar, para perguntar, para dizer, Deus, o que o Senhor quer me revelar? Às vezes Deus quer nos tocar, mas a gente continua reto, segue a rotina, vai para o trabalho, vai para cá, vai para lá, corre, pega o carro, vai para um lado, a gente não para ouvir a quem? A Deus. E às vezes Deus toca, Deus mostra, Deus revela, Deus vai lá e tenta falar com você. É a mesma coisa de noite, às vezes a pessoa acordou. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Às vezes ela vai atacar a geladeira. Você acha que Deus te acordou para você comer de madrugada? Às vezes Deus acordou para a gente fazer o quê? Orar. Só que a gente não dá bola para o que Deus quer falar. Aí você vai lá, enche a barriga, deita na cama, não consegue dormir. Eu acho que eu perdi o sono. Aí inventa isso, inventa aquilo, daqui a pouco dorme. Mas não parou para dizer, Deus, será que não é o Senhor me despertando? Será que não é o Senhor que quer me mostrar, quer falar comigo, quer me dirigir, quer me mostrar alguma coisa? Então nós temos que dar mais atenção. Quando João percebeu aquela porta aberta, ele olhou para lá. O anjo disse, pode entrar lá, sobe aqui, João, vem até aqui porque eu vou te revelar. Irmão, Deus abriu a porta
Deus me revelou, Deus me fez sentir, Deus me tocou, Deus me mostrou algo. Pare e preste atenção. O que Ele está querendo falar comigo? Muitos problemas que nós já enfrentamos e vivemos na vida poderiam ter sido evitados se prestássemos atenção nos avisos de Deus. Se tivéssemos parado para dar atenção para Deus. Mas às vezes a gente segue a rotina, segue o dia, vou fazer isso, fazer aquilo, eu tenho um compromisso, eu tenho horário, eu tenho que correr para cá, eu tenho que correr para lá, eu não vou parar agora não dá, eu vou deixar para depois. E às vezes tem coisas na vida que estamos sempre deixando para depois. E Deus estava querendo falar, às vezes Deus tocou, você foi comprar um imóvel, às vezes teve algo que aquela pessoa falou que entrou engraçado. Não vai com emoção, vai com fé. Deus, até o último minuto, se o Senhor me fizer sentir algo, eu não compro. Fala comigo, devo ou não devo? Deus fala. Só que nós é que não paramos para perceber, para prestar atenção. Às vezes Deus me deu um versículo, mas eu não paro para meditar. O que o Senhor quer falar comigo nessa palavra? Por que o pastor está pregando isso hoje? Por que o culto está tomando? O que o Senhor quer falar comigo, Deus? Às vezes parece que a gente está meio assim, dormindo, seguindo a vida. Não para, não presta atenção, não cavoca. Se eu tiver o mapa do tesouro e eu achar o X, só porque eu achei o X eu fiquei rico? Não. Não adianta achar o X, o que eu vou ter que fazer agora? Cavar para encontrar o tesouro. Então Deus me fez perceber, me fez sentir, me tocou. Não sei, teve algo diferente? Opa, agora é hora de parar, investigar, cavar, conversar com Deus, perguntar por que Ele me fez sentir isso, o que Ele quer falar comigo, por que Ele me fez perceber algo que ninguém percebeu, por que Ele me fez ouvir melhor isso do que ouvir melhor aquilo, por que Ele me deu esse versículo, por que eu abri a Bíblia e o Senhor fez esse versículo saltar aos meus olhos. Eu estava lendo um livro, daqui a pouco aquele livro tem um versículo, aquele versículo falou comigo, fala mais, Senhor. Vamos parar, prestar atenção, ouvir melhor. Deus tem várias formas de falar. E talvez com cada pessoa, Ele vai usar uma forma, Ele vai falar de uma maneira diferente. Para o João, Ele mostrou uma porta. Para você, Ele tem mostrado o quê? De que forma Ele tem te tocado? De que forma Ele tem tentado falar contigo? Ele tem tentado chamar a sua atenção. Para o João, Ele mostrou uma porta. E para mim, para você, Ele tem revelado uma palavra. Ele faz você sentir algo, Ele te toca, Ele te mostrou alguma coisa. Talvez você enxergou algo que antes você não tinha enxergado. Deus tem as formas dele de falar. Vamos no livro de Zacarias, você vai ver as maneiras que ele também falava com esse profeta aqui. Zacarias capítulo 8. Se você achar o Mateus, você vai voltar um livro para trás, é Malaquias, e voltando mais um livro para trás, é Zacarias capítulo 8. Volta um, Malaquias. Se você encontrar o Mateus, você vai voltar um Malaquias, vai voltar mais um Zacarias. Zacarias capítulo 8. Vamos ler junto com o pastor? Zacarias 8. Se achar o Malaquias, você só vai voltando. Vou esperar todos para nós lermos juntos, então. Podemos ler? Faltou alguém? Zacarias 8, versículo 1. Olha só, Deus tem várias formas de falar conosco. Com cada pessoa, Ele pode tratar de uma forma diferente, pode tentar chamar a nossa atenção de uma maneira que Ele não chama a atenção do outro. Zacarias 8, versículo 1. O que diz a nossa Bíblia? Vamos juntos com o pastor. O que está escrito aí? Versículo 1. E depois, o que diz aí, pessoal? Veio a mim a palavra do... Muitas vezes Deus vai nos dar uma palavra. Essa é uma das maneiras dele falar conosco. Às vezes Deus pode usar alguém, Deus pode falar pessoalmente, quando abrimos a Bíblia. Às vezes tem aquele versículo que salta aos nossos olhos, toca o coração, aquele versículo que chama atenção. Então, com o profeta, no capítulo 8, a palavra veio diretamente. Tem dias que a palavra vem direto, tem dias que a palavra vem de uma forma clara, precisa, mas tem dias que talvez ele não vai falar dessa forma. Olha o capítulo 4, volta um pouquinho para trás. O que diz o capítulo 4? O capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó, todos juntos com o pastor. O que diz o versículo 1? E tornou o anjo que falava comigo, e o anjo fez o quê? Me despertou. Como a um homem que é despertado do quê? Tem dias que Deus nos toca, nos desperta para alguma coisa, nos faz ver o que nunca vimos, ouvir o que parece que a gente não percebia.
nos faz notar alguma coisa que, mas eu sempre passei por aqui, nunca notei isso. Eu sempre falei com essa pessoa e nunca percebi tal coisa. Tem dias que Deus vai falar com uma palavra diretamente. Tem dias que Deus vai nos despertar para alguma coisa. Às vezes vai colocar dentro de nós um desejo, uma sensação engraçada. Pastor, estou meio engraçado, não sei se é para mim orar. Vai orar. O que o senhor quer falar comigo? Deus tem as maneiras dele de nos tocar e nos falar. Qual é o problema e o porquê de não estarmos conseguindo ouvir a Deus? Porque não damos atenção. A gente não para investigar, para falar com Deus, para perguntar por que Ele nos despertou, por que Ele me mostrou esse versículo, por que Ele me tocou. Se nós começarmos a parar e dar mais atenção, nós vamos começar a ouvir mais a Deus. Porque quantas vezes Deus tentou falar contigo? Às vezes antes de algo acontecer, antes de você tomar uma decisão, antes de você enfrentar um problema. Mas por que nós não conseguimos ouvir e perceber? Porque não paramos para dar atenção. Às vezes a gente vive a vida correndo e não para dar atenção. Aí diz aqui o versículo 4, e tornou o anjo que falava comigo, e o que o anjo fez, pessoal? Me despertou. Para que Deus está nos despertando, nos tocando? O que Ele tem tentado falar com você? E às vezes já faz um longo tempo, uma boa data que Ele tem tentado falar com você. No mesmo capítulo 4 de Zacarias, pega uma caneta para sublinhar um versículo muito importante que é o 10. Zacarias 4, versículo 10. Vamos lá, versículo 10 diz assim, todo mundo junto. O que diz o 10? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Leia de novo com o pastor, vamos lá? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Então, às vezes, nós desprezamos o dia das coisas pequenas. Deus queria me revelar, Deus queria me mostrar, Deus queria me dirigir, até me preparar para como reagir diante de uma situação, de um problema, de algo, às vezes até para evitar alguma coisa que ia acontecer. Deus, com coisas pequenas, foi tentando falar conosco, foi tentando nos mostrar, dizer se era sim, se era não, se era vontade ou não era. Qual o problema? Nós não paramos para prestar atenção, estamos esperando coisas grandes, uma voz do céu que diga, meu servo, nem sempre vai ser assim. Normalmente Deus vai tentar falar, chamar nossa atenção, tentar nos mostrar alguma coisa com coisinhas pequenas. Ele vai querer chamar minha atenção para que eu pare e preste atenção, para que eu pare e olhe, perceba, note, enxergue, veja. Para o João, ele mostrou uma porta. Com você, de que forma ele tem tentado falar? Com o profeta Zacarias, no capítulo 8, veio a palavra diretamente. Já no capítulo 4, foi o anjo que despertou ele. Não foi uma palavra, ele se sentiu tocado. De que forma Deus tem tentado falar, tem tentado mostrar? Talvez você tenha pedido uma resposta. E você está orando e insistindo. E talvez Deus já tenha tentado falar com você para te dar a resposta. Mas nós não prestamos atenção nas coisas pequenas, nos pequenos detalhes. Naquilo que Deus vai tentando mostrar, vai tentando dizer, vai tentando colocar diante de nós. Às vezes Deus tem tentado usar pessoas. Muitas vezes a gente não está prestando nem atenção no detalhe das mensagens que de um tempo para cá, cada culto, cada pregação, o que Deus tem tentado falar. E às vezes não prestamos atenção que pode estar sendo uma sequência do que Ele está querendo me mostrar, mas nós não paramos. Não prestamos atenção, parece que a gente não enxerga essas coisas. Aí diz o texto, vamos lá? Como é que diz o versículo? Vamos ler juntos aqui. Porque quem despreza o dia das coisas, não podemos desprezar. Às vezes Deus tem tentado nos mostrar através de coisas pequenas, situações, às vezes um detalhe, algo que alguém fala, às vezes até uma música que toca. Às vezes tem uma parte da letra que é uma resposta, que é Deus tentando me instigar para alguma coisa que Ele quer falar. O que o Senhor quer falar comigo? Para ouvir a Deus? Se você não parar e se você não prestar atenção, você não vai conseguir ouvir Ele. Se você não cuidar os detalhes, o que Ele tem mostrado, o que Ele tem colocado diante de você, você não vai conseguir ouvir a Deus. Vamos nos Salmos. Olha o que o salmista falou para nós agora. Salmo de número 62. Salmo 62.
Salmo 62. Vou esperar todos, nós vamos ler juntos. Então, para conseguir ouvir a Deus, temos que parar e prestar atenção. Se não fizermos isso, não vamos conseguir. Salmo 62. Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler o versículo 11, todo mundo junto, 62, versículo 11. Lê com o pastor o que diz o versículo 11. Diz assim, ó: uma coisa disse Deus. Olha o que o salmista está dizendo para nós. 2 vezes a ouvir. E o que diz? Que o poder pertence a Deus. Olha que interessante esse detalhe. Vamos de novo? Uma coisa disse Deus. O que diz o versículo 11? 2 vezes a ouvir. O que significa 2 vezes? Primeiro, significa ouvir com atenção. Segundo, significa ouvir também com ouvido espiritual. Porque às vezes ouvimos só com o ouvido físico, entra de um lado, sai aonde? Do outro. Não paramos para dar atenção, para ouvir com o ouvido espiritual. O que Deus está querendo falar? O que Deus está querendo me mostrar? O que Deus está querendo me dizer? Por que Deus está tratando dessa forma? Por que isso? Sempre Deus está tentando agir através dos detalhes, tentando nos mostrar, nos dizer alguma coisa. Precisamos desse discernimento que o salmista tinha. Uma coisa disse Deus, e o que diz a Bíblia? 2 vezes eu fiz o quê? A ouvir. Que o poder pertence a quem, pessoal? A Deus. Irmão, às vezes nós não estamos conseguindo ouvir nenhuma vez, porque não estamos dando atenção, porque Deus tem tocado, mostrado, revelado. Para o João, ele mostrou uma porta. O que ele tem mostrado para você? Qual palavra ele tem te dado? Qual detalhe ele está fazendo você perceber? Às vezes é até alguma coisa que incomoda o coração. Deus está te mostrando algo. Fale com ele, vá investigar, vá cavar, pergunte, peça. A Bíblia diz, quem pede, recebe. Só que a gente não para. Deus, por que o Senhor me fez sentir isso engraçado hoje com essa pessoa, no meu trabalho? Por que eu senti isso quando eu sentei naquela mesa? Por que quando o chefe falou tal coisa, teve tal palavra que... Deus, por que eu senti isso? Fala comigo, eu quero ouvir o Senhor. O Senhor chamou a minha atenção, o Senhor está me despertando. Às vezes ele dá diretamente uma palavra, às vezes não. Às vezes ele tenta nos despertar para que venhamos perceber alguma coisa. Olha como ele despertou o profeta. Ezequiel capítulo 8. Vamos lá. Livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Então está na hora de nós prestarmos atenção, observarmos o que Deus está querendo falar conosco. Ezequiel 8. Vamos lá. Você estava nos Salmos, segue um pouquinho para frente, você vai achar o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. Todos acharam? Ezequiel 8, o versículo nós vamos ler o 7. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 7. Diz assim a Bíblia, todos juntos. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e olha o que Deus fez o profeta perceber. E eis que havia um buraco aonde? Na parede. Então olha o que Deus fez o profeta Ezequiel enxergar. O que Deus fez ele enxergar? Um buraco. Tinha um buraquinho na parede. Talvez quantas vezes ele olhou para aquele lugar, mas dessa vez Deus fez ele perceber aquele buraco. Temos que estar atento ao dia das coisas pequenas. Tem dias que Deus nos faz perceber detalhes, nos faz ouvir com atenção que eu nunca tinha ouvido, prestar atenção numa palavra que eu nunca tinha prestado tanta atenção nela. Às vezes Deus vai nos chamar. Quando Ele me mostrou, é hora de perguntar para Ele o que é, o que Ele quer me dirigir, o que Ele quer me revelar com aquilo. Ele diz para o profeta, não é só enxergar o buraco, vai lá e cava nesse buraco, porque tu vai achar mais coisas que eu quero te mostrar. Aí diz o versículo 7, e levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, versículo 8, e disse-me, filho do homem, o que ele mandou o profeta fazer? Cava. Olha o que ele disse, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia, o que havia naquela parede? Uma porta, ele achou algo maior. Então eu tenho que estar atento ao que Deus está me mostrando. Se eu não parar e não prestar atenção, vai ser difícil conseguir perceber o que Deus está querendo falar comigo. Aí diz aqui o 9,
Então ele me disse: entra, ou seja, entrar pela porta, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, de ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede aonde? Em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem do quê? De incenso. Aí diz o 12: então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o quê? A terra. Agora, como é que Deus fez o profeta enxergar isso? Primeiro Deus mostrou para ele o quê? Um buraco na parede. Esteja atento às pequenas coisas. O que Deus tem tentado falar com você já faz tempo? Temos que ser como salmista. Deus vai falar uma vez, eu vou ouvir duas. Eu vou parar e eu vou prestar atenção. Eu não vou deixar passar. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho tal coisa, eu tenho tal outra. Muitos problemas que enfrentamos poderiam ter sido evitados se tivéssemos parado para ouvir, prestar atenção no que Deus falou, no que Deus nos tocou, no que Deus nos fez sentir, no que Deus nos mostrou. Às vezes Deus mostra o buraquinho e nós não cavamos. Não vamos atrás para saber por que Ele me revelou, por que Ele fez eu sentir, por que Ele mostrou. Se eu quero ouvir a Deus claramente, o que eu vou ter que começar a fazer é parar e prestar atenção. Porque sempre antes de acontecer, Deus tentou falar com você. Vamos ficar de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.